Muito bem, pessoal, a paz do Senhor, que é o pastor Aniel Cruz. Na nossa aula de número 4 de hermenêutica, nós já passamos por 3 aulas importantes. Nós vamos falar hoje sobre formação e a transmissão da Bíblia, tá? Então, para você fazer uma boa hermenêutica da Bíblia, é fundamental que você conheça a estrutura da Bíblia, tá? Sua composição, seus livros, isso é muito importante para quem está participando aí da aula de hermenêutica, tá? Nós colocamos aqui, então, bem sintetizado a nossa aula, para que você possa ter um breve panorama aí do que está por vir nas nossas aulas da Escola de Pregadores, tá? Então, primeiro, a Bíblia possui 66 livros, tá? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Existem as divisões, tá? Dentro do Antigo Testamento, desses 39 livros, você vai ter os profetas menores, os profetas maiores, os livros históricos, tá? Você vai ter toda uma composição lá dos livros poéticos, mas nós vamos falar isso lá na frente. E também no Novo Testamento, também o livro histórico, que no caso é Atos dos Apóstolos, o livro profético Apocalipse. Nós temos as cartas do apóstolo Paulo, aí temos epístolas gerais, a epístola pastorais, tá? E as cartas também, chamadas cartas individuais, que Paulo enviou para uma determinada pessoa. Foi escrita por mais de 40 escritores no período de 1500 anos, tá? Então a Bíblia escrita aí por mais de 40 escritores, cerca de 40 escritores, num período de 1500 anos. É impressionante que um escritor e o outro nunca se conheceram, em datas muito separadas, mas escreveram sobre o mesmo assunto, provando que, na verdade, o autor da Bíblia é o próprio Deus, ok? Bom, o Antigo Testamento, que nós vamos entrar agora, então ele está dividido assim, o Pentateuco, 5 livros, Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos, 12 livros, né? Nós temos Josué, a Esther, aí nós teremos 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, e nós teremos Ruth, tá? Esther. Os livros históricos estão nessa composição, o próprio livro de Josué, tá? E o livro de Juízes também entra nessa composição. Os livros poéticos, Cantares de Salomão, Jó, Provérbios, Salmos, tá? 5 livros poéticos, profetas maiores. Nós vamos ter 5 livros, na verdade, aqui na apostila está assim, considere 4. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. É que alguns colocam Lamentações de Jeremias aqui, mas já está incluído em Jeremias, tá? Então, considere 4. Profetas menores, 12 livros, de Oséias a Malaquias, Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, são os chamados livros menores, ok? Bom, revelação da Bíblia. As verdades divinas não podem ser descortinadas pela razão humana. É importante que você que faz hermenêutica entenda que deve haver oração, um coração quebrantado, para que você possa estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro que você coloca numa escrivaninha e faz dela um livro de experiências. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então as verdades divinas não vai ser as ferramentas da hermenêutica que vão te dar toda a revelação da Bíblia. Ela só pode ser revelada pelo Espírito de Deus no coração do homem, tá? Então tome cuidado de friamente analisar a Bíblia apenas do ponto de vista teológico. Eu faço sempre 2 comparações. Se você for ao deserto, você vai ver muita miragem, tá? E mesmo num dia de sol muito quente, se você olhar no asfalto, você vê aquela aguinha correndo de longe, a miragem, tá? Parece que tem água. A teologia é a miragem, você vê de longe. A Bíblia é o poço no deserto, é realmente onde você vai tirar água para beber, tá? Então a teologia, ela traz ferramentas superficiais que vão ajudar, mas para beber água
Era a própria Bíblia. A natureza da revelação geral. Nem toda a Bíblia é revelada. Pastor, mas como isso? Não, a Bíblia é um livro histórico, você tem que entender isso. Revelação nós temos em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, embora o capítulo 2 a repetição do 1, mas é revelação porque Moisés não estava ali, só Deus podia ter revelado isso para ele da história da criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Dentro da narrativa já se entende que isso foi passado para alguém, foi passado para Moisés. Então nem toda a Bíblia ela é revelada, tá? Nós temos, por exemplo, o Apocalipse é uma revelação. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Grandes partes, a maioria dos fatos são históricos, eles de fato aconteceram. Primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, embora falam quase dos mesmos assuntos, 1 Samuel, Josué, Esther, Ruth, Neemias, Esdras, Crônicas, são livros históricos, falando da história do povo judeu. Tá? Então, nem toda a Bíblia ela é revelada, ok? A natureza da revelação geral. Como revelação geral, nós vamos entender, ou entendemos o descortino que Deus faz de si mesmo para todos os homens. Como que é isso, pastor? A revelação através da natureza, isso é para todos os homens. Paulo vai falar isso lá em Romanos, no capítulo 1, que é inexcusável, indesculpável que o homem diga que Deus não existe pela natureza que ele mesmo criou, que prova a existência de Deus. E a natureza, a revelação de Deus através da natureza, fica bem claro para todos os homens. A revelação através da própria consciência. Você não precisa ser um estudante da Bíblia ou ser crente para entender que todo mundo tem uma consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. É claro, não do ponto de vista de salvação, mas do ponto de vista de vida. Existe uma consciência no homem que prova que existe um Criador. A revelação de Deus na história. Se você estudar a história da humanidade, principalmente do povo judeu, você verá a soberania de Deus acima de tudo, controlando toda a história. Quando eu digo controlando, Deus não está, é claro, validando as ações de maldade dos homens, como Hitler e outros homens que na história fizeram atrocidades. Não. Debaixo de uma permissão da soberania de Deus, essas coisas aconteceram, mas não vão passar em branco, não. Todos vão dar conta daquilo que fizeram, tá? A natureza da revelação especial, então a geral é para todo mundo. Tá? Todo mundo pode ver Deus dentro da revelação geral, é claro que através do Espírito Santo também. Mas na especial, entendemos que o homem pode receber o conhecimento de Deus não como uma simples força ou lei, mas como uma personalidade suprema que criou o homem. E Cristo é a maior revelação de Deus ao homem. Aí quando nós olhamos para esse sentido, nós vemos bilhões de pessoas no mundo e você crê em Jesus, eu creio em Jesus. Muita gente não crê. De uma forma especial, Deus se revelou a nós. E essa revelação nós temos que ser grato a Deus por isso. Tá? Mas espera aí, Cristo não veio para morrer para o mundo todo, veio para morrer para o mundo todo. Mas você crê e outros não creem. Tá? Aí entraríamos no assunto predestinação e livre-arbítrio, que são duas posições da teologia que se discutem até hoje em soteriologia, mas fato é que dentro da revelação especial, Deus, de uma forma particular, a cada indivíduo, a cada ser humano, ele se revela, tá? De uma determinada maneira específica para aquela pessoa. Para mim foi de um jeito, o encontro com Jesus na sua vida foi de outro jeito, o encontro de Paulo foi caindo do cavalo, o encontro de Pedro com Jesus já foi no mar, lá pescando. Então, para cada um, ele se manifesta de um jeito. E isso é a revelação especial, ok? Bom, inspiração da Bíblia. O que você precisa saber de definição de inspiração? É a ação extraordinária sobre a mente, em consequência da qual a pessoa dela participa, pode abraçar e comunicar a verdade de Deus sem erro, engano ou perda. Então nem toda a Bíblia é revelada, mas toda a Bíblia é inspirada, tá?
Toda a Bíblia é inspirada, pode ter certeza disso. Falaremos agora sobre os conceitos da inspiração, que são importantes. A teoria da inspiração, a teoria mecânica ou ditacional, e essa teoria dá mais importância ao elemento sobrenatural, que deixa de lado a pessoa do escritor. Então, dentro dessa teoria, foi só o sobrenatural que conduziu o homem a escrever a Bíblia, os escritos sagrados, mas não houve ação nenhuma do homem. Tá? Não há, por exemplo, particularidade nenhuma humana nesse tipo de teoria mecânica ou ditacional. Nessa teoria, então, a pessoa é um robô do Espírito Santo. Tá? Abaixa a cabeça, o Espírito Santo toma, vai escrevendo e não vê mais nada. Não é uma teoria que se harmoniza com a Bíblia. É o que nós vamos ver nas próximas. A outra, a teoria da inspiração. Teoria da intuição e da iluminação. De acordo com a teoria da intuição, a inspiração é apenas o conhecimento natural do homem elevado a um plano mais alto de desenvolvimento. É racionalista ao extremo e virtualmente nega o elemento sobrenatural nas Escrituras. Ou seja, nessa teoria, o homem inteligente, na sua inteligência, isso é elevado a um plano mais alto. Então esses homens tiveram elevado o seu conhecimento a um plano mais alto para escrever as Escrituras, mas ela nega o efeito sobrenatural do Espírito Santo na pessoa. Resumidamente, qualquer pessoa inteligente de um QI muito alto poderia ter escrito a Bíblia dentro dessa teoria, o que não é verdade. Se você pegar os 10 homens mais inteligentes do mundo hoje e pedisse para escrever um livro semelhante à Bíblia, jamais conseguiriam fazer isso de novo. Só existe uma Bíblia. Tá? Se você pegar, por exemplo, esses mesmos 10 homens, separá-los para que escrevam determinadas coisas, não haverá, mesmo que você dê o tema, você não vai ver a perfeição que você vê na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Em Apocalipse, muitos anos depois, mais de 4.000 anos depois, está lá João escrevendo, falando do novo céu, a nova terra, falando quase que do mesmo assunto, um assunto aqui falando que a terra era sem forma e vazia, depois está falando lá, aqui começa falando do pecado, aqui começa falando do final do pecado. Então você vê o mesmo autor de Gênesis e Apocalipse. O que você não vai ver se pegar mesmo os homens mais inteligentes da terra, não vai acontecer isso. Teorias da inspiração ainda, a teoria da iluminação. A inspiração das Escrituras, de acordo com essa teoria aí, ela definiu apenas em grau, não em qualidade, daquela que pertence a todos os crentes. Ou seja, a experiência cristã leva à revelação da palavra, o que não é verdade. O que não é verdade. A experiência cristã não leva à revelação da palavra, não. Tem crentes que estão há 30 anos, 40 anos na igreja, tem muita experiência, mas não é por isso que ele é um conhecedor profundo da Bíblia. Tá? A experiência não aumenta o seu conhecimento na palavra. Então essa teoria aí da iluminação é muito fraca, não se encaixa dentro das Escrituras. Tá? A teoria dinâmica ou mediatória. Essa teoria sustenta que aos escritores sagrados foi dada uma ajuda extraordinária, sem interferência de espécie alguma nas suas características ou atividades pessoais. Tá? Contra a teoria dinâmica, bem poucas objeções podem ser feitas. Por quê, pastor? Essa teoria diz que o Espírito Santo usou os homens para escreverem a Bíblia, não lhes tirando as suas limitações humanas, trabalhando em harmonia com esses homens. Um exemplo, o apóstolo Pedro escreveu dentro do seu nível de conhecimento que ele podia escrever naquela época. O Espírito Santo não alterou nem o seu modo de escrever. E assim com o apóstolo Paulo, tanto Pedro quanto Paulo eram cheios do Espírito Santo, mas o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua epístola, ele vai dizer assim: nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas difíceis demais de se entender. Ora, como que Pedro poderia dizer que Paulo escreve coisas difíceis de se entender, se é o mesmo Espírito usando os dois? Ora, o Espírito Santo usou os dois para escreverem, mas não lhes tirou a sua particularidade na sua escrita, tá? Esse individualismo de cada um.
Porque os homens, eles diferem um do outro em intelectualidade, em personalidade, tá? Existe uma diferença entre um homem e o outro. E o apóstolo Paulo era mais instruído do que o próprio apóstolo Pedro. Desconsiderando que Pedro era analfabeto, como muitos afirmam, Pedro não era analfabeto, não. Escreveu até bem, mas para o nível de Paulo era diferente, ok? Então qual a teoria mais aceita aí? A dinâmica ou mediatória, ou em algumas apostilas chamada de teoria verbal plenária, ok? Essa teoria então se harmoniza, o Espírito Santo trabalhando em conjunto com o homem, valeu? Na próxima aula, na nossa quinta aula de hermenêutica, nós vamos falar da exegese, tá? E da exegese, tá? A importância da exegese aí para a interpretação da Bíblia. Valeu, pessoal. Forte abraço do pastor Aniel. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu blog www.pastoranielcruz. Deixa lá sua pergunta, lá tem todos os meus contatos, meu e-mail, e vai ser um prazer estar respondendo a pergunta de vocês.